Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Capítulo 1, no verso 12, vamos lê-lo. Diz assim: porque nossa glória é esta, o testemunho da nossa... O que disse Paulo? Nossa glória é esta, o testemunho de quê? E de que consciência estará falando aí? Vamos a Hebreus capítulo 10 para ver de que consciência, porque Paulo disse que a glória dele era o testemunho de nossa consciência. Ele disse que isso era glorioso. Diz o verso 1, porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, e não a mesma imagem das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente cada ano, fazer perfeito aos que se acercam. De outra maneira, cessariam de se oferecer-se, pois os que tributam este culto, limpos uma vez, não teriam jamais consciência de pecado. Veja o que diz o apóstolo. O apóstolo diz: nossa glória é o testemunho de nossa consciência. E então, nossa consciência, a mim me diz, minha consciência neste momento, que a lei e os sacrifícios não podiam dar-me esta consciência limpa de pecado. Os sacrifícios, os jejuns, as assembleias, as cerimônias não podiam levar a uma pessoa a sentir-se limpo de pecado. Não podiam aperfeiçoar, porque se a lei aperfeiçoasse, então cessavam os sacrifícios. Ou seja, então não fazia mais. Moisés não poderia fazer mais nenhum sacrifício a aperfeiçoar alguém. Mas a lei, o velho pacto, não pôde aperfeiçoar a ninguém. Vamos ler novamente para que você se familiarize com o verso e dividas em tua mente. Diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros. Em outras palavras, viria uns bens. E os bens que viriam eram que você ia deixar de ser um pecador, porque iria ter uma consciência limpa e você iria saber que você já não é um pecador. Bens vindouros. Veja, a lei era uma sombra. Diga sombra. Não a realidade das coisas. A sombra sempre mente. Uma sombra nunca te diz a realidade das coisas. Agora mesmo, se a mim me dá sombra aqui e a luz vem de lá, posso parecer que meço 10 pés de altura, ou menos, porque a sombra nunca diz a verdade. Diz, não a mesma imagem das coisas. Por isso é que quando você se batiza em água, você está em uma sombra. Ou seja, o batismo em água é uma sombra. O batismo em água não é a imagem das coisas. A verdadeira imagem é que quando ele morreu, você ficou morto ao pecado. A chamada Santa Ceia que tomam os crentes por todas as partes, isso não é a mesma imagem. Se já você tragou o cordeiro, a Páscoa já foi sacrificada, tomar um pouquinho de suquinho de uva com pão, está comendo sombra? Você sabe que as pessoas não se dão conta disto? E você sentadinho aí, caramba, tão claro que está isso, hein? E por tantos anos eu não me dava conta.
Diz: nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente cada ano, fazer o quê? Pastor, e o que é fazer perfeito? Bom, perfeito significa fazer-te igual a Deus. Fazer-te igual a Jesus Cristo. Se Ele é santo, você é santo. Se Ele é limpo, você é limpo. Se Ele está justificado, você está justificado. Se Ele está sentado em lugares celestiais, você está juntamente com Ele, assentado em lugares celestiais. Uma limpa consciência que Ele te colocou aí. Isso é como um disco que te colocou. Trata com esta mente, não com a tua. E daí é que você tem que viver dessa glória. Diga, isso é glória. Isso é tua glória. Essa é a glória dos abençoados de Deus, uma limpa consciência. Olha, veja. Para você ter uma limpa consciência, primeiro você tem que estar perfeito, sim ou não? Tem que estar perfeito? Para ter uma limpa consciência, primeiro tem que te fazer perfeito. Vamos buscar em Colossenses para que você veja a luta de Paulo. Colossenses capítulo 1, rapidinho. Colossenses capítulo 1. Vamos começar pelo verso 24 para que você veja a luta que o apóstolo levava para conseguir chegar a alguém em limpa consciência. Porque essa é a glória dos elegidos, uma limpa consciência. Veja como diz, todos lendo: agora me gozo no que padeço por vós, e cumpro em minha carne o que resta das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja, da qual fui feito ministro, segundo a administração de Deus que me foi dada para convosco, para que anuncie cabalmente a palavra de Deus. O mistério, diga mistério. Aí não diz ministério, agora está falando do mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações e que agora foi manifestado ao seu santo, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Olha, as riquezas da glória deste mistério, que é o que? Cristo em vós, a esperança de glória. Boa consciência em nós, a esperança de glória. Diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim, com que fim? De apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. E veja o que diz: para o qual também trabalho lutando, segundo a potência dele, da qual atua poderosamente em mim. Então qual era a luta de Paulo? Buscar um abençoado por aí, esteja como esteja, diz ele: olha, você sabe que estás perfeito em Cristo Jesus? Não, Senhor, eu tenho uns problemas bem sérios. Não estou falando dos teus problemas, estou falando de uma posição que você tem em teu espírito. Você sabe, Paulo lutava porque ninguém sabia disto nesses dias. Os apóstolos não entendiam isso. E a eles não se explicou. Os apóstolos que diziam, perfeito, tem que jejuar e lavar as mãos antes de comer, e pague o preço e o caminho de joelho um pouquinho, porque o diabo está como um leão rugindo, buscando-te e pode te devorar. E o que ocorre se Paulo conseguisse apresentar a uma pessoa perfeita? Que logo o levava a uma limpa consciência, que é a glória dos elegidos do Senhor. Essa é a tua glória, abençoado. Essa é a glória que você pode se deitar tranquilo esta noite, ainda que tenha problemas. Mas não, enquanto a Deus se refere, eu sou um espírito feito perfeito. Eu estou perfeito diante de Deus, posso falar com Ele, posso expor-lhe meu caso ao príncipe de paz, conselheiro, esse sim que sabe te aconselhar. E ele te aconselha e te diz: olha, esqueça-te disso, isso é assim, isso é assim. E você recebe o conselho do Espírito em tua vida, e não importa a circunstância, ele explica: ocorreu assim, 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 ainda que ninguém te entenda, olha, esse é o testemunho para você, funciona com isto. Ninguém te menospreze. Assim disse Paulo a Tito:
Ninguém te menospreze. Caminhe, Tito. Hello. Essa é a glória dos elegidos do Senhor, o testemunho de uma limpa consciência. Veja o que diz Efésios 5, versículo 27. Diz, a fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa. Uma igreja o quê? Uma igreja o quê? E quando uma igreja é gloriosa? Quando seus membros entendem que tem uma limpa consciência. Mas diga-me a verdade, abençoado, se os membros dessa congregação não entendem que tem limpa consciência, é uma igreja gloriosa? É uma igreja problemática. É uma igreja que, olha, não tem nada de glória, o que você vai lá é sofrer. E a receber bombaços, e a receber do diabo, e a receber má informação, e a receber velho pacto em tua cabeça, recebendo sombra. Te assombram com a sombra, até que fique assombrado e não vejas o caminho. E começa a ter medo de Deus quando Deus é teu amigo. Deixam-te assustado. Diz que te diz, a fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Pois assim está a igreja crescendo em graça em todas as partes do mundo. E voltemos a ler os versos que, pois se você se esqueceu, Colossenses capítulo 2. Verso 8. Olhai que ninguém vos engane por meio de filosofias e vã... O quê? Olha, o que estou te falando é vão. É vão o que estou te dizendo? Veja, vã sutileza segundo o quê? As tradições dos homens. Eu não estou lendo a você tradição, o que eu estou lendo é o Evangelho. Conforme aos rudimentos do mundo e não segundo o Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. E vós estáis completo nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita à mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Quer dizer que o corpo pecaminoso, aquele que registrava pecado, olha, o corpo pecaminoso, está a palavra corpo, está a palavra carne. E os desígnios da carne não se sujeitam à lei de Deus. Mas o composto espírito e carne forma um corpo. Como teu espírito vive em um vaso de barro, o barro é carne. Agora, o corpo pecaminoso, o que registrava pecado em ti, Cristo o lançou fora na circuncisão de Cristo. Você já não é um pecador. Você é igualzinho a Jesus Cristo. Se você pensa que Jesus Cristo está bem, pois você também está igual. Porque cada semente dá fruto pelo seu gênero. E ele não pode fazer menos que cópias exatas como a dele. Ele fez cópias exatas. O primeiro Adão fez cópias exatas. Quando ele pecou, os demais homens nasciam em pecado. Recorda-se que Davi disse, em pecado me concedeu minha mãe. Quer dizer que todos que nasciam depois de Adão ficavam 100% em pecado, totalmente destituídos da glória de Deus. Isso foi até Cristo, pois todos os homens, todos os bebês nasciam em pecado 100%.
Mas quando o último Adão veio e morreu, daí todos os elegidos, todas as ovelhas, nascem já salvas. E nascem com o mesmo depósito que há em Jesus Cristo. O único é que andam em trevas e não sabem. Você não foste salvo o dia que confessaste a Cristo como seu Salvador? Você foi salvo desde o ventre, aí, desde que saiu para fora esse espírito aí. Aí ficou justificado, santificado, perdoado, aperfeiçoado, limpo, assentado em lugares celestiais, livres do diabo. Ficaste livre completamente. E você sabe quantos abençoados estão nascendo por diferentes partes e não sabe disso? E não saberão se não alcançamos os pais. Se não alcançamos os pais não dizem aos filhos. Então os filhos nascem estragados. Como nasceste eu e você, danificados com má informação, que temos que vir aqui para lavarmos a cabeça, a renovar-nos o entendimento. Não fazê-lo novo, a renová-los, porque o teu entendimento sempre esteve aí, mas se embotou com má informação, e a graça o renova, o edifica de novo, até que você entenda claramente quem é você. Te renovaram? O ministério Crescendo em Graça, o que faz é renovando mentes. Como se renova uma mente? Apresentando-o perfeito em Cristo Jesus. Vamos terminar com Hebreus de novo, rapidinho. Hebreus capítulo 10. Verso 29. Bom, o 28 fala de Moisés. O que viola a lei de Moisés pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, morre irreversivelmente. Quanto maior castigo, pensais que merecerá o que pisotear ao Filho de Deus, e tiver por imundo o sangue do pacto, no qual foi santificado, e fizer afronta ao Espírito de graça? Veja, aí há 3 coisas que temos mencionado em vários calqueios faz várias semanas, mas em mim eu sigo vendo aí como que faz falta mais exortação quanto a isto. Aí há 3 coisas: pisotear o Filho de Deus, ter por imundo o sangue do pacto e fazer afronta ao Espírito de graça. Por exemplo, se você como crente, você te vê em pecado, você está tendo por imundo o sangue do pacto. Você está dizendo, eu sinto que eu estou em pecado. Pois você está dizendo, o sangue de Jesus não pôde alcançar-te e conseguir uma salvação perfeita em ti. Portanto, você está violando o término, tendo por imundo o sangue do pacto. Quando um líder, sacerdote, pastor, reverendo, diácono, o que seja, prega a igreja, que a igreja pode ser achada em pecado, ele agora está pisoteando ao Filho de Deus, está tendo por imundo o sangue do pacto. Agora, quando uma cidade inteira, todos os pastores, pensam que há pecado, então se faz afronta ao Espírito de graça. E o que isso significa é fazer afronta ao Espírito de graça, é que essa cidade entra em pobreza, chegam as epidemias, o governo rouba o dinheiro, há problemas de todas as classes. A natureza perde seu governo, envia chuva demais, se transbordam os rios, há terremotos, explodem bombas. Sabe por quê? Porque não há cobertura para esta cidade. É uma cidade desmantelada. Os pastores estão dizendo que há pecado e os anjos não põem as suas mãos, porque os anjos veem que a cobertura que protege uma nação
está se burlando os líderes espirituais que a representam. Você se dá conta porque nós temos que alcançar todas as nações? Se nós alcançamos todas as nações, a cobertura vai cobrir cada nação que nós vamos aí. E então, pois se cumpre, Hebreus capítulo 1, vamos buscar. Se não se comete essas blasfêmias, então o capítulo 1 começa a trabalhar poderosamente. Verso 14, veja o que diz. Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Verso 1 do capítulo 2. Portanto, é necessário que com mais diligências atentamos às coisas que temos ouvido, não seja que nos deslizemos, assim estão as nações em deslizes. Porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, a lei foi firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos? Colômbia, como escaparemos? Estados Unidos, como escaparemos? América Central, América do Sul, como escaparemos? Nós se descuidamos de uma salvação tão grande? E qual é essa salvação tão grande? A dos anjos, vejam, a qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com os anjos, com sinais e prodígios e diversos milagres e repartimentos do Espírito Santo segundo sua vontade? Como escapará o mundo, se ainda tem por imundo o sangue do pacto? Se ainda pisoteiam a Jesus Cristo dizendo que um crente pode se perder? Ainda debocham dizendo que Satanás está em pé? Senhoras e senhores, nesta noite eu lhe estou dizendo porque o mundo está em caos. Os anjos não querem trabalhar porque sua igreja tem debochado de Jesus Cristo. Sua igreja debochou de um pacto. A sombra não pôde santificar e nem pôde aperfeiçoar, dando a entender: esse santificou, este aperfeiçoou. Mas os ministros disseram: segue a missa recordando o pecado. Segue o pregador mandando dizer que está em pecado, senão vai se perder. Isso é uma blasfêmia diante do Senhor. Por isso, nosso chamado de chegar a todas as nações é iminente. Temos que chegar. Por isso, todos temos que cooperar. Veja, tudo que você semeia, colhe. Tudo. Tudo. O que você semeia, se você semeia amor, vai colher amor. Se semeia ódio, vai colher ódio. Se semeia confiança, vai colher confiança. Se semeia teu dinheiro, vai colher dinheiro, pertences. Ou seja, o dinheiro que estamos semeando, olha, eu gasto tudo, ainda eu me gasto eu. Não é fácil subir em um avião na segunda, subir no outro na terça, estar aqui na quarta, subir num avião na quinta para na sexta aqui. Isso desgasta. Mas eu contribuo mais desgastando-me do que cuidando-me. Se me cuido, não contribuo. Se me desgasto, contribuo. Nós temos que alcançar o mundo. E essa palavra tem que chegar. Olha, esse programinha. E todos temos que contribuir. Todos. Você tem que contribuir. Por quê? Veja o gozo que eu tenho de ver as vidas que estão aqui nessa noite que dizem: estou aqui pelo programa de televisão. Você não vê que cada vida que nós alcançamos, nós a fazemos feliz. O livramos de homens maus e perversos, o livramos da religião. Cada vida que se ilumina o entendimento e que podem chegar em sua casa e em base a essa paz, amar a seus filhos e dar carinho aos filhos.
Os testemunhos de vocês são esses. Olha, antes eu maltratava muito os muchachos, os gritos que eu dava. Quando você não conhece o perfeito que és por dentro, você se descompõe. Mas quando você sabe que é um ser perdoado, que estás perfeito, que com uma só oferta, Cristo te fez perfeito para sempre, e você aprende isso e vê no estudo e confessas. Olha, eu posso orar por um enfermo e o curo? Sim, nós possuímos sinais, nós podemos orar pelos enfermos e impor mãos, mas violamos um princípio que Paulo disse, deixando já as imposições de mãos. Porque cada vez que eu ponho a mão em você, te menosprezo, sabe por quê? Estou dizendo, eu te ponho a mão porque tenho mais unção que você. Eu te ponho a mão porque eu estou completo e você está incompleto. Você está suposto a orar por ti e dizer, me declaro curado. Você sabe, a gente atrevida que me diz, aí nesse ministério tudo que se dá é conhecimento, aí não há sinais como em minha igreja que curamos aos enfermos. Estão bem equivocados. Veja, outro dia eu estava passando por aqui, pela rua, aqui em Bogotá, e havia uma mulher com uma carta dizendo, olha, eu tinha câncer, mas fui ao Ministério Crescer em Graça e estou curada de câncer deste ministério. O que ocorre é que Deus nos chamou a enriquecer, a apresentar perfeito em toda sabedoria e inteligência espiritual. Isso é um trabalho que nunca se fez. Por 2000 anos ninguém havia feito. E tem que fazê-lo, tem que enriquecer-te em conhecimento. Para que ninguém abuse de ti, para que ninguém te engane. Mas os sinais os temos. Vamos estar de pé. E se alguém enfermo, coloque-te a mão, vai sair curado daqui, vamos. Pressão alta, digo que sai essa pressão alta. Hello! Declare, te coloque a mão aí, dá-te um, como é que se chama aí? Uma sincronização, toque-te aí, diga o colesterol que está fora, digo que estou sumamente saudável, declare-te curado, declare-te aí como diz o pacto. Que a vida de Jesus se manifesta em teu corpo mortal. Esses sinais são nossos, há anjos aqui para respaldar-te na saúde. Declara-te curado aí em nome de Jesus. Declara-te curado. Ei, a seu nome. Isso é assim, glória, a glória dos elegidos. Isso é assim. Diga quem está ao teu lado. Te declaro na glória dos elegidos de Deus. Limpa a consciência. Limpa a consciência. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br